Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo da área de informática e no nosso O que é de hoje a gente vai estar investigando o que é sistema operacional. Chega junto, se inscreve no canal que tem muito conteúdo bacana por aqui. Vamos então à sua definição sobre o que é o SO, né, comumente chamado os nossos sistemas operacionais. Nada mais é do que um software que serve para gerenciar toda a parte de hardware, todos os aspectos físicos de um computador. E toda vez que a gente fala de hardware, a gente pode entender como sendo os componentes internos da máquina: processador, memória, disco rígido, né? Os periféricos, né? Os dispositivos que a gente conecta ao nosso computador, tudo isso vai ser gerenciado pelo nosso SO. E além disso, ele fornece serviços para os programas que são instalados em cima dele, que são os aplicativos, onde a gente roda as nossas aplicações. Outro ponto importante é que a função principal do sistema operacional é ser um intermediário, proporcionar uma experiência de uso interessante para o usuário. E aqui a gente consegue ver essas três camadas de forma bem resumida, né? Onde nós temos na parte de mais baixo nível o hardware, acima dele tem o sistema operacional que gerencia, né, o hardware, e acima do sistema operacional nós temos os nossos aplicativos, os nossos programas que geram aplicações para o usuário então fazer uso. Então percebam que esse nível de abstração, onde o que está no mais baixo nível é o mais detalhado, onde tem as operações mais complexas, são suavizadas, digamos assim, né, pelo sistema operacional. Ele esconde a complexidade do funcionamento interno da máquina e apresenta uma interface amigável para o usuário, e desse modo, né, as pessoas conseguem utilizar o computador sem ao menos entender o que está se passando lá no baixo nível, na parte de hardware, né? Bem interessante. O que mais? Visão geral. A gente pode então visualizar, eu sempre trago essa imagem aqui, que eu fiz na minha graduação, onde o sistema operacional é essa camada de software que está entre o hardware, aqui na parte dos circuitos integrados, os barramentos, né, onde tem os slots para conectar memória, o processador e assim por diante. Então ele é essa camada entre o hardware e os aplicativos, os programas do usuário. Então, desse modo, quando você liga o seu computador, certamente você está acessando uma interface gráfica, né? Utilizando programas com recursos adicionais, mas todos eles estão rodando em cima do teu sistema operacional, que consequentemente está rodando em cima da parte física da máquina, gerenciando todos os seus dispositivos internos, ok? Bem legal também essa visão, né? Principais funções, então, do sistema operacional. Podemos aqui já anotar 4 gerências, né? O gerenciamento dos processos ou do processador, né? Onde ele coordena a execução de todos os programas, de todas as solicitações que são feitas, né, durante o uso do seu computador, durante o uso de programas. Você vai abrindo vários programas, ele gerencia esses programas, certo? Gerenciamento de memória, ao mesmo tempo que ele está gerenciando os programas que estão abertos, ele gerencia também a memória principal, que a gente chama de memória RAM, né? Alocando e liberando espaço conforme necessário. Então, constantemente ele está fazendo alocação de memória, né? Usando e liberando memória aqui da memória RAM, que é a memória principal, para permitir que você consiga utilizar todos os recursos da forma mais eficiente possível do computador, né? Além disso, ele também gerencia os dispositivos de entrada e saída, que controla ali teclado, mouse, impressora, tudo aquilo que você conecta ao computador, cabe ao sistema operacional também gerenciar esses dispositivos. E por fim, mais uma gerência, que é a gerência de arquivos. O sistema de arquivos do seu computador é onde você organiza, armazena e faz a distribuição, né, do espaço físico do disco. Então, o disco ali, o teu HD ou SSD, a tua memória secundária do computador, é onde guarda os arquivos de forma permanente. E aí cabe também ao sistema operacional gerenciar o sistema de arquivos, tá? Aquele diretório com todas as pastas e subpastas também é de responsabilidade do sistema operacional. Olha só, né? 4 gerências aqui importantíssimas para o bom funcionamento da máquina é feito pelo sistema operacional. Exemplos de SO, né? Temos aqui o mais conhecido Windows, né? Desenvolvido pela Microsoft, amplamente utilizado em computadores pessoais, a gente chama aqui de PC, computadores pessoais, né? O macOS também desenvolvido, bem conhecido, desenvolvido pela Apple, né? Utilizado em computadores Mac, e aqui tem uma diferença importante, porque o macOS
ele é um SO desenvolvido para funcionar somente em computadores Mac, ou seja, computadores da Apple. Diferente do Windows, ele também é proprietário, ambos são sistemas operacionais proprietários. Porém, o Windows ele pode rodar em qualquer tipo de computador pessoal, de qualquer tipo de fabricante, né, a princípio. Temos aqui um software livre, né, o Linux, bastante conhecido, sistema de código aberto usado em servidores, também em desktops, computadores de mesa, notebooks, né? Então você pode utilizar o Linux gratuitamente. Essa é a grande vantagem dele. E aí temos aqui os dois sistemas operacionais principais para dispositivos móveis. O Android, né, desenvolvido pelo Google, usado em dispositivos móveis, e o iOS, desenvolvido pela Apple, né? E ele é focado, voltado para iPhones e iPads. Então essa também é uma grande diferença, né? A Apple só desenvolve sistemas operacionais para os seus dispositivos. O Android não, pode rodar em qualquer tipo de plataforma, então diversos fabricantes podem utilizar o Android. Bem legal, né? Tomaram nota disso? Né? Seguindo, componentes do SO. Então o SO ele pode ser entendido como a parte do núcleo, ele tem um núcleo que é chamado de kernel, é a parte central que controla aquelas gerências que nós vimos agora há pouco. Então todas aquelas gerências, né, de memória, de dispositivos, do sistema de arquivos, e assim por diante, é gerenciado pelo núcleo do sistema operacional, certo? São as funções básicas, ó, controla as funções básicas, e aí quando a gente vê aqui funções básicas, são aquelas gerências. E aí tem uma parte importante também que é a interface do usuário. De duas maneiras pode ocorrer. Interface gráfica, que é o que a gente mais utiliza, né? As pessoas comumente utilizam interface gráfica, que é essa GUI, tá? Ou de linha de comando, que é o CLI, que aí você utiliza um prompt de comando, e aí você pode entrar com comandos direto para que o sistema operacional execute determinadas tarefas. Então são essas duas maneiras que você pode interagir, né, com o sistema operacional. Então são interfaces do usuário. Claro que a mais utilizada é a interface gráfica também. Temos aí a parte importante de bibliotecas e APIs, né, conjunto de rotinas, de protocolos que ajudam o desenvolvimento dos programas. Então são as bibliotecas de funcionamento. Então quando alguém desenvolve um sistema, um aplicativo, para rodar em cima daquele sistema operacional, ele tem que considerar as bibliotecas, né? As funcionalidades, as rotinas que são necessárias implementar para que haja uma comunicação eficiente do teu aplicativo com o sistema operacional. Os drives, né? Programas que permitem, então, a comunicação do sistema operacional com alguns dispositivos que trabalham de forma diferenciada. Você já deve ter passado por alguma situação de você conectar um dispositivo e ele não ser reconhecido automaticamente, ou ser reconhecido de forma muito limitada. E aí você precisa ir no site do fabricante, baixar o drive, ou então fazer uma atualização do drive, para que o sistema operacional consiga reconhecer todas as funcionalidades daquele dispositivo, tá? Claro que uma grande maioria de dispositivos comuns, teclado, mouse, né, fone de ouvido, você conecta e ele já reconhece as funcionalidades de forma automática, a gente chama de plug and play, né? É só conectar, ele já reconhece. Então essa aqui é a funcionalidade da maioria dos dispositivos. Quando não, uma impressora, né, que tem muitas outras funcionalidades, ali tem recursos adicionais, você precisa ficar atento ao drive para poder reconhecer os recursos dela. Bem legal, né? Esses pontos aqui dos componentes do SO. Parte final, vamos falar aqui da história dos SOs, né? Bem breve também. Né? Em meados de 1960 surgiram os primeiros sistemas operacionais para mainframes, né? Esses mainframes aqui são aqueles computadores robustos, grandões que vocês estão vendo aqui de forma ilustrada aqui do lado, né? Depois, em 1970, Unix começou, então, sendo a base de muitos sistemas operacionais modernos, né? Inclusive tem uma ligação estreita, né, com Linux. Mais aí adiante surgiu popularmente em 1980 o Microsoft DOS, né, MS-DOS, né, no início ali, dando então suporte aos sistemas operacionais para computadores pessoais, os PCs, né? Então começou então a era dos PCs ali, foi quando popularizou, porque até então o computador era algo de empresas, né, voltado mais para o campo universitário, indústrias e assim por diante. A partir daqui começou então o uso dos computadores pessoais. E aí, em 1990, popularização do Windows, né, estourou o Windows, né, e começou também o projeto de introdução ao Linux, né, como um projeto alternativo muito eficiente também. Por falar em Windows, temos aqui uma das primeiras logos, né, e ele fala aqui que nessa versão, né, introduziu o botão iniciar. Foi aí que surgiu a ideia do botão iniciar, revolucionando a questão da interface com o usuário, porque até então a experiência de uso das pessoas
com o sistema operacional era algo meio que codificado, não tinha ali uma usabilidade que permitia facilmente as pessoas compreenderem o funcionamento da máquina. Então o Windows ele despontou nesse sentido, com o menu iniciar, onde você tinha acesso facilmente aos principais recursos do computador, permitiu, né, que ele se popularizasse. E aí nos anos 2000 em diante, né, começou então agora a febre dos sistemas operacionais móveis, né, como Android, iOS, e agora, né, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? A tendência da internet das coisas, de todos esses dispositivos estarem conectados, é cada vez maior. Legal, né? Bem bacana esse breve histórico aqui dos SOs. E era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Convido você a conhecer o nosso Plano Aluno Master para ter acesso a todos os nossos materiais, né? E convido ainda a conhecer as minhas redes sociais, o Instagram, com vídeos curtos e didáticos, o TikTok também, YouTube, Telegram, todas essas informações para você fazer parte da nossa comunidade aqui na descrição do vídeo. Beleza? Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá! Tchau!